A paz do Senhor, igreja. Amém. Tome vossos assentos por bondade. Que Deus nos abençoe. Feliz em retornar a essa casa. Um lugar que eu sempre me sinto bem. Obrigado pela pastora Mitamar, seu digníssimo esposo, o pastor Josué, a qual a gente tem bastante admiração. Quero louvar a Deus pela vida do meu irmão amigo Rodolfo, presbítero Rodolfo. Deus abençoe. Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, onde está narrado o tema dessa campanha. Mas antes eu quero convidar os irmãos para a gente fazer menção no 10. Vamos ler o 10 e 38. 10 e 38. Logo após, fazemos menção do tema. Carta aos Hebreus, no seu capítulo 10, no versículo 38. Quem encontrou, diga eu encontrei. Eu encontrei. O texto diz assim: mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que retrocede para a perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. Capítulo 11, no versículo 34. Capítulo 11, versículo 34, diz assim: apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram o exército em fuga. E o 37 diz assim: foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados e aflitos e maltratados. E a igreja diga amém. 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 Que Deus nos abençoe. Já vou tomar um pouco de água aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Para quem não me conhece, meu nome é Genesi. Sou casado há 26 anos. Com a jovem lá da porta da escola ainda, ali do Rosa Nova. Tive a honra de nascer aqui nesse lugar. Muitos aqui me conhecem, estou vendo bastante rostinho conhecido aqui. Minha esposa não pôde vir, porque ela foi ainda emitindo algumas notas lá. A gente trabalha para o governo e se precisa fazer muita documentação. Ela falou: se der tempo eu vou. Mas quem tem amigo nunca anda só, né? Primeiro que o Espírito Santo nunca deixa a gente andar só. Mas eu falei para ela: quando você terminar, você vem. Amém, irmãos? Antes de extrairmos algumas lições desse texto, quero parabenizar as irmãs pelo 19º aniversário. Nós que já dirigimos igreja, sabemos que o congresso é muita luta, né? Não é fácil. Congresso, irmãos, é difícil. Tudo é difícil, mas quando chega no congresso, um gosta da cor, outro não gosta, um quer aquele tema, outro não quer o tema. Eu sei, eu falo com propriedade, porque eu já dirigi igreja no Madureira, já dirigi igreja no Belém. Eu sei como que funciona, amém? Sei que aqui tem um povo abençoado. Meu nome é Genesi, sou casado, sirvo a Deus como ministro na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém. Mas aqui na terra a gente tem apenas 2 igrejas. Aqui vai ficar e aqui vai subir. É dessa maneira. Não é verdade? Não há divisão do corpo de Cristo. Antes de extrair algumas lições, fala para o irmão que está do seu lado assim: irmão, fala com bastante fé, irmão. Fala com mais fé para ele se assustar, irmão. Não fale comigo. Quero ouvir a palavra de Deus. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Quando eu digo isso, irmão, não é pelo fato que eu irá ministrar, porque aqui na minha retaguarda, quanto aí na vanguarda, tem homens de Deus aptos e gabaritados para fazer uso da palavra de Deus. É dessa maneira, Jesus. Amós, ele diz que vai chegar um tempo de fome, um tempo de sede. Fome não de comer aquela comida abençoada que você comeu hoje, de tomar aquele suco de uva aurora, mas fome de ouvir a palavra. Ele diz que vai chegar um tempo que você vai andar de um lado para o outro, que você vai andar de mar a mar e não vai encontrar a palavra de Deus. Dessa maneira, gente. Estávamos na pandemia há pouco tempo, né? Quantas das vezes você tinha saldo lá no seu Sodex, no seu Visa Vale, não era assim?
e não tinha um restaurante aberto, estava tudo fechado. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus está entrando em extinção. Tem alguns lugares que já não é mais pregado o evangelho da cruz. Não é assim? Veja bem, quem está na igreja aqui mais de 20 anos, levanta a mão. Quem está mais de 10, levanta a mão. Agora diga para mim, quantas das vezes você não já ouviu alguém falar: eu não quero ser crente igual aquele crentinho, não é assim? Se for para me ser crente igual aquele crente do pau oco, eu não vou ser. Não é assim? Você sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque entre os céus e a terra, na parte celestiais, existe principados e potestades tentando te impedir de ouvir a palavra de Deus. Por isso que na hora da palavra desce o espírito da mijadeira na igreja, desce o espírito da inquietação, né? Desce aquele espírito do zap-zap, né? Ele está dentro da igreja, mas ele está preocupado com quem não veio, né? Ele está preocupado com quem tocou, quem não tocou. Você está entendendo? Glória a Deus. Por isso, deixa eu te falar uma coisa, que a palavra de Deus é como se fosse um termômetro que mede a temperatura de uma criança. A criança, ela começa a ficar febril, a mãe vai lá e coloca o termômetro debaixo ou ali nas suas axilas. O termômetro, ele acusa a febre da criança, porém o termômetro, ele não tem poder de minimizar aquela temperatura. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como se fosse um medidor de pressão. O medidor de pressão, você afere a temperatura, ele indica a sua temperatura. Quando você começa a se sentir tonto, um pouco cansado, ele mede se está 24 por 15, se está 19 por 10, não é assim? Porém, ele não tem poder de estabilizar a sua pressão. Para você entender melhor, a palavra de Deus, estamos no culto com as irmãs, é como se fosse uma ultrassonografia. A irmã está gestante, ela faz a ultrassonografia. O teste de ultrassonografia mostra o tamanho do bebê, não é assim, missionária Laide? Mostra muitas das vezes a posição do bebê, quantas semanas tem o bebê. Na maioria das vezes mostra o sexo do bebê, porém a ultrassom não tem poder de fazer o parto. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é como se fosse uma lanterna. À noite você vai lá no monte, ele vai mostrando os obstáculos que você precisa desviar, porém a lanterna, ela não tem poder de remover o obstáculo. Por que tem muito crente dentro da casa do Senhor que é chamado de crentinho? Sabe por quê? Porque ele ouve a palavra, porém ele não pratica a palavra. E a palavra, quando ela é praticada, ela transforma, ela cura, ela liberta, ela abre porta, ela fecha a porta. E Satanás, sabendo disso, na hora da palavra, ele faz de tudo para tirar a sua atenção. Você pode ver que a maioria dos crentes que dá trabalho para pastor, que dá trabalho para líder, é aqueles que não vêm na EBD, que não vêm no culto de ensinamento. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, é só lá no setor 7. Mas o crente que vem na escola bíblica dominical, irmão, que tem crente que quer uma benção. Mas tem crente que deixa o demônio demoniado. Tem crente que o demônio está fazendo campanha para se libertar dele. Você sabia? Então levante a sua mão e diga assim: eu. Fale com mais fé, eu. Serei. Um praticante da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Porque não tem jeito. Quando você é um praticante da palavra de Deus, irmãos, você se encaixa aqui. Dessa maneira, Jesus. Na galeria da fé. Para os irmãos entenderem bem o texto onde lemos na carta aos Hebreus, diferentemente das outras epístolas, que no seu preâmbulo traz o nome do autor, traz o nome do destinatário, aos Hebreus ele não traz o nome do autor e também não traz o nome do destinatário. Aqueles que acreditam que quem escreveu essa epístola foi Lucas. Tem aquele que debruça na possibilidade que tenha sido Apolo. Alguns que pregam e afirmam que diz que foi Barnabé. Outros acreditam que quem escreveu essa epístola tenha sido o apóstolo Paulo. É difícil de entender e acreditar que tenha sido Paulo que tenha escrito essa epístola, porque o apóstolo veterano,
nas suas cartas, ele escreve a sua autoria e escreve o destinatário. E embora não haja de forma explícita nessa carta, quando você lê ela, o destinatário, entende-se que essa carta foi escrita para os irmãos, para os crentes hebreus, que estavam sofrendo uma forte perseguição. E ele estava sendo tentado a voltar ao judaísmo. A igreja está entendendo? Da glória a Deus. Então essa carta, irmãos, ela combina doutrina com exortação. Essa carta, ela combina exposição com advertência. E essa carta, ela também apresenta ensino com admoestação. Você está entendendo? Da glória a Deus. Os crentes estavam sendo impulsionados. A igreja estava sendo perseguida. Então ele estava sendo tentado a voltar ao judaísmo. Então o propósito do escritor dessa epístola era despertar os leitores a ficarem firmes na presença de Deus. Ele estava sendo despertado a permanecer firme ainda que viessem as lutas. Entenda bem, quando trazemos para a igreja contemporânea de hoje, quando viemos para essa época aqui, irmãos, entenda bem, aquela época a igreja primitiva morria pelo evangelho. A igreja contemporânea hoje mal vive o evangelho. Então, quando ele diz o justo viverá pela fé, lá no 10:39, do que ele está falando? O justo, ele não vive, ele não depende de uma circunstância. O justo, ele não depende de uma bênção. O justo, ele não depende de uma porta aberta, de uma porta fechada. Ele está dizendo assim, ó, o justo permanece pela fé. Ele está falando assim, ó, o justo, ele não retrocede. Deus, ele não se compraz naquele que volta. Depois do escritor dizer que os hebreus não é daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daquele que procede para a preservação da alma. Ele introduz nessa epístola o capítulo mais longo dizendo sobre a fé que não retrocede. Ele faz uma retrospectiva do povo hebreus desde a antiguidade até aquela época. Ele faz uma reflexão contínua daquele povo que morreram, dos heróis da fé, dos grandes homens de Deus. Ele sabe o que ele está falando? Que os seus feitos, eram uma motivação para aquele povo. Então ele vem citando vários nomes que se encaixam nessa galeria da fé. Eles não citam esses homens devido à sua gravata, pela sua eloquência, né? Assim, a gente já dirigiu igreja aqui, a pastora Mitamar sabe o que eu vou falar. Tem pregador que você chama e fala, irmão, você pode vir pregar na minha igreja? Ele falou, varão, mas quanto membro tem lá na sua igreja? Meu Deus! Quanto espaço tem lá? Tem um pastor aqui, tá pastor dirigente, né, pastor? Tem muita gente. Tem muita gente lá. Teve uma que eu fui chamar ela aqui, irmão, a gente estava dirigindo uma igreja ali na divisa de Ferraz, uma luta. Que luta que era? Aí o pastor me deu uma indicação dela, eu liguei para ela e falei assim, o senhor pode me abençoar com uma oferta de R$400 e vender 60 DVD? Meu Deus. É dessa maneira. Você está entendendo na glória a Deus? Mas você sabe quem alimenta isso? Eu e você. A culpa de tudo isso é minha e sua. Sabe por quê? Porque existem pregadores, homens que se dizem de Deus, que se especializam na arte de pregar, no propósito de arrancar até o último centavo do bolso do fiel. Promete que Deus não prometeu, proíbe que Deus não proibiu, a fim de se completarem. É promessa de riqueza na terra e não de bem-aventurança no céu. Ele termina de pregar e já passa o Instagram que fala, né? Me segue lá no Instagram. Meu Deus. Pessoas que se alimentam disso. E a Bíblia diz lá no livro de Mateus, vinde a mim, todos que estás cansados. O convite não é para conhecer um pregador. O convite não é para conhecer um cantor. O convite não é para conhecer uma placa de igreja. O convite é para conhecer Jesus. Então tribute a honra, a glória, o louvor e a majestade a Ele. Ele anda. Mas se falar que
tem chave de carro, se falar que tem chave de apartamento, Mateus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas hoje, irmão, se falar que o irmão revela, oh glória. Meu Deus. Para você que gosta de revelação, já vou entrar aqui, já vou começar a pregar. Esse dia minha esposa foi dar uma palestra aqui na Vila Progresso, no Itaim. O homem não podia entrar, que era palestra para mulheres. Fiquei esperando lá fora, comendo coxinha, tomando Coca-Cola. Coca-Cola é coisa de crente, né, irmão? Aí ela pregou, foi uma benção. Eu vim correndo, eu ia pregar no congresso das irmãs lá na Vila Progresso. Aí tomei banho para esse cabelo ficar arrepiadinho assim, tem que passar gel. Aí tomei banho, passei gel, só que ela falou, quando você passa gel com a aliança, mancha a aliança. Aí tirei a aliança, quando chegou lá no papel primavera, ali, os irmãos sabem onde é o papel primavera, eu esqueci a aliança. Passei a mão no celular, falei, amor, minha aliança tá aí, que eu queria dormir em casa, né, irmão? Ela tá aqui, tá liberada a entrar. Fui pregar, preguei, foi uma bênção, Deus derramou uma glória. Tô falando para você que gosta de profetada. Terminei de pregar, aí irmão, que eu tô pregando, se eu tirar a aliança, fica a marca aqui na mão. Chegou a mulher lá endemoniada de Gadareno. Assim diz o Senhor. Eis que hoje ponho diante de ti uma varoa. Eu falei, a que está lá em casa eu vou colocar na onde? Aqui está a maior profecia, é a palavra de Deus. Então o escritor, ele vem narrando. A fé, o que é fé? A fé é a certeza das coisas e a convicção de fatos, coisas que não se vê e fato que se espera. Fé não é um achismo. Fé é você crer no invisível. Fala para o irmão que está do seu lado assim, você crê no invisível? Aleluia. Confiança inabalável. A fé é que Deus irá cumprir toda a promessa. Você não está vendo Deus, você não está vendo Jesus, você não está vendo o Espírito Santo, mas você crê que Ele está aqui no meio de nós. Você crê que Ele está andando no meio da igreja. Isso é fé. Vou citar alguns aqui, para ser bem breve. Fala sobre Abel. Abel e Caim viveram no mesmo ambiente, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, adorava o mesmo Deus. Porém Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim. A ponto que por inveja o seu irmão tirou a sua própria vida. Deixa eu te falar uma coisa, crente. A morte pode calar um adorador, mas a morte jamais apagará o seu testemunho de fé. Esse Enoque viveu num momento de adversidade, no momento que o mundo estava corrompido. Enoque, ele não tinha um culto para Deus, ele não tinha uma hora com Deus, ele não separava um dia para Deus. Enoque, ele tinha uma vida com Deus, a ponto de Deus transladar ele com a própria vida. Ele cita de Noé. Quem foi Noé, irmão? Deus chama Noé, dá uma incumbência para Noé. Noé trabalha 125 anos construindo um Titanic, construindo uma arca, construindo um navio. E ele não se deixou dissuadir com a oposição. Fala para o crente que está do seu lado assim, varão, fala assim, varoa, não existe trabalhar na obra sem oposição. Na obra, se não tiver oposição, Deus não está no negócio. Olha o congresso aqui, que bonito. Se eu fosse citar aqui as oposições que ia ter aqui, e nem é que Deus está me revelando, experiência. Nossa, mas tinha que ser verde de novo. Eu sei que essas irmãs não falaram isso, tenho certeza. Mas esse louvor, mas você vai ter que entrar com a bandeira, mas vai ter que colocar a bandeira. Eu vou ir até lá para baixo. Dá glória a Deus para disfarçar. Aqui eu sei que não tem, mas já dirigi igreja que tinha as irmãs falar, mas nossa, mas tem que orar tanto no congresso.
Tem que orar na vida do crente. Tem que ser um crente de oração, mas aqui no congresso tem uns levantes. Tem gente que não entende. Abraão e Sara deixou a sua zona de conforto. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Pela fé, Abraão deixou sua zona de conforto. Deus fez promessa para ele. Isso agora leva ele com sacrifício. Pela fé, Abraão subiu para sacrificar o seu filho. Mas na aprovação, Deus ele sempre prepara uma providência. Eu creio. Pela fé, José, olha José, irmãos, foi vendido no momento de inveja. Dessa maneira. Só que tem prova, irmão, que você pensa que é prova e Deus é benção, você sabia? Tem porta que você pensa que é o homem fechou a porta, não é nada, foi Deus que fechou para tirar você dessa zona de conforto. E Deus sabe que se ele não fechar essa porta para você, 2 litrinhos de leite tá bom. Deixa eu te falar uma coisa aqui, crente. Deus não chamou você para ficar dependendo de auxílio doença. Deus não chamou. Auxílio já se diz auxílio. A Bíblia diz que te chamou para ser por cabeça e não por cauda. Ele te chamou para estar por cima e não por baixo. É um auxílio, é passar uma ajuda. Você sabe agora recente, olha isso aqui que forte. Agora recente, a minha esposa falou assim: tá muito difícil. Eu falei: amor, você precisa arrumar alguém para trabalhar, para te ajudar. Não dá para você tomar conta de empresa, tomar conta de casa, arruma alguém. Irmão, quantas pessoas ela entrevistou ali? Aí teve uma que eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Ela falou assim: mas será que a irmã não pode esperar eu receber meu auxílio e depois eu começo a trabalhar? Você ri? Tem gente que precisa de ajuda, mas não quer ser ajudado. Pela fé, irmãos, José foi acusado, mas ele não retrocedeu. Pela fé, foi vendido como escravo, mas se tornou governador. Sabe por quê? O profeta Isaías, ele diz que os teus caminhos não são os meus caminhos, nem os teus pensamentos são os meus pensamentos, porque os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos. Fala para a irmã que está do seu lado assim: tem porta? Que foi Deus que fechou. Fala para ela assim: essa angústia que você está passando, ela é pedagógica. Deus está te ensinando com isso. O autor aos Hebreus, ele encerra essa gloriosa carta citando 3 verdades solenes. Olha o que ele diz: subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, tiraram força da fraqueza, fazendo-se poderosos em guerra. Sabe o que ele está falando? Esses homens não retrocederam. Porque tem gente que... pastor, sabe o que é? É que aquele dia a senhora não me deu a oportunidade, eu fiquei chateado e não vim mais pro culto. Meu Deus. Aí sabe aquele dia eu entrei na igreja, o irmão pegou na minha mão, aí quando tá lá fora toma tapa na cara da polícia, não é assim? O vizinho fala mal, mas dentro da igreja não pode nem sentar no outro banco. Fala pra ela assim: irmã, fala pra ela: irmã, você é corajosa, não pode retroceder. Para à toa, desiste à toa. Oh, só Deus. Você não pode dar, porque você não pode dar a paz do Senhor. Que você dá a paz do Senhor, pai, tá tudo bem. Ai, irmão, cortaram a minha luz, meu vizinho tá me perseguindo. Aí Jó diz assim: ei, se eu reclamar, do que adianta? Se eu ficar quieto, nada muda. Aí ele tá dentro da igreja, parece que chupou limão, né, irmão? Deus é mais. Tá sempre com a cara amarrada. Aí tá lá agora na Copa do Mundo, grita com o gol da Argentina, grita com o gol da Espanha, grita com o gol da Suécia, grita com o gol do Brasil. Mas dentro da igreja, ele é um espiritual. Não glorifica com nada. Não estou concordando com esse varão está pregando. Ele vem analisar se as irmãs regeram de acordo com as notas musicais. Vem ver se todas as lâmpadas, ele vem reparar se todas as lâmpadas estão acesas, se colocaram as bandeiras na ordem certa.
Vem ver se os músicos tocam de acordo às notas. É assim, tem aquele outro que vem se apresentar, né? Daquele que vem se apresentar. Deus é mais. Apresentar sua roupa, não quer ver você se vestir bem, não sei que se vestir bem mesmo. Mostrar o seu sapato. Ele está dentro da igreja, mas ele está ligado no Zap Zap, está ligado no YouTube, está ligado em tudo. Mas sempre tem aquele que vem adorar. Quando ele entra dentro da igreja, ele já deixa a bagagem dele lá na porta. Ele também tem um problema de saúde, também tem um problema familiar, também tem um problema conjugal. Muitas das vezes tem um filho na droga, tem um filho na prostituição, mas ele lembra que o profeta Abacuque, ele diz: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que o produto da videira falhe e o campo não produza mantimento, ainda que os animais sejam exterminados e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei e exultarei. É agora. Deixa eu ver quem já chegou aqui. Esse adorador. Sabe que é isso? Ele tem fé. A fé dele, irmão, não está na provisão. A fé dele está no provedor. Os recursos da terra podem falhar, mas o recurso divino jamais falhará. Ele está aqui, eu estou sentindo a presença dele aqui. Adora ele, adora ele. Adora ele, adora ele. Creia no invisível. O 34, olha aqui, crente. Você que está correndo atrás de chave, está correndo atrás de... Não estou falando para você não correr. O 34 diz assim, ó. Pela fé, escaparam do fio. Pela fé, escaparam pelo fio. E o 37, sabe o que ele diz? Pela fé, morreram pelo fio. Ei, Deus é Deus quando Ele cura. E Deus é Deus quando Ele leva para morar na eternidade. Deus é Deus quando Ele abre a porta. E Deus é Deus quando Ele fecha a porta. Sabe o que Paulo diz em Romanos 14? Se vivamos para Deus, vivamos. Se morramos para Deus, morramos. De forma que se vivamos ou morramos, somos de Deus. Pela fé, Deus livra alguns. E pela fé, Deus leva para si. Os dois grupos estão na mesma galeria. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não é porque o irmão B comprou um carro e você não comprou que você tem menos fé que ele ou não. Não é porque o irmão B, Deus curou ele do Covid, teve 5 Covid e não morreu, e o outro teve 1 e morreu, que ele é melhor que você ou não. Está no mesmo grupo. Sabe o que é isso? Olha isso aqui que eu vou te dizer. Fala para o irmão assim, você está preparado? Você está preparado? Ser cristão não te isenta de passar por dificuldade. Ser cristão não te isenta de ter dissabores na vida. Ser cristão não te isenta de ter luto na família. Ser cristão não é estar num parque de diversão. Ser cristão não é estar numa colônia de férias. Ser cristão não é estar no hotel fazenda. Ser cristão é estar no campo de batalha todos os dias. Isso que é ser cristão. Uns morreram pela espada e outros se livraram da espada. Isso é ser cristão. Olha isso aqui que forte. Os irmãos aqui que eu sempre, quando eu passo aqui para comprar pão, os irmãos estão na escola dominical. Todos os discípulos, todos os apóstolos foram mortos pelo viés do martírio, amém? Com exceção de João. Alguns estudiosos acreditam que João, filho de Zebedeu, empresário de pesca no Mar da Galileia, morreu aproximadamente com 98 anos de idade por morte natural. Os outros discípulos, os outros apóstolos morreram tudo através do viés do martírio. Porém João, com toda a sua fé, não ficou isento de ser banido para a ilha de Patmos do governo Domiciano. Ficou lá na ilha de Patmos. Sofreu na ilha de Patmos.
Sabe o que é isso, meu irmão? O homem pode tirar sua liberdade. O homem ele pode tirar o seu convívio familiar. O homem ele pode tirar o convívio religioso. O homem ele tirou tudo de João, mas não pode impedir que João entrasse lá na sala do trono e escrevesse o livro da revelação, dizendo: a igreja está sendo perseguida, mas Deus continua no controle. A igreja está sendo massacrada, mas Deus continua no controle. Eu acho lindo o texto de Paulo, quando ele escreve 2 Coríntios 4,16. Olha isso aqui. Olha o que ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se vê, mas nas coisas que se não vê, porque as se vê que são temporais, mas aqui não se vê são eternas. Fala para o irmão mais uma vez: você crê no invisível? Sabe, o corpo exterior é esse corpo, essa matéria, ele vai se corrompendo, vai ficando velho, a perna vai ficando bamba, os joelhos trópicos, as mãos caindo, mas não existe espírito velho. O corpo envelhece, mas o espírito se renova. As rugas vai esculpindo no seu rosto, a idade vai chegando, a cada cabelo branco que vai surgindo na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Deixa eu te falar uma coisa: a nossa passagem aqui é muito rápida, mas a nossa morada lá no céu, ela é eterna. Se atente nas coisas que você não vê. O corpo vai ficando fraco, mas o espírito renovado. Eu acho lindo aquele livro, no livro de Cantares de Salomão 3:1, quando ele diz assim: procurei em meu quarto aquela que ama a minha alma. Ele não está falando aquela que ama o meu rosto, que ama a minha beleza, o meu corpo. Ei, não que é pecado você cuidar da sua saúde, da sua estética, não. Mas tem gente que está tão preocupado com a aparência, quer andar tão bonito. Tem gente que você fala: nossa, mas que homem bonito para mulher feia. Vai falar com ele, vai viver com ele. Tem mulher que fala: mas que mulher bonita para homem feio, mas ele tem um espírito bonito. Não é assim? Tem mulher, irmão, que é a podridão dos ossos do marido. O sábio Salomão, ele diz isso: não pode abrir a boca para nada, que se abrir a boca, aonde estava uma calmaria, vira uma guerra. Ele diz: ei, procurei em minha recâmara, no meu quarto, aquela que ama a minha alma. Me ama eu com a minha calvície, me ama eu com a minha barriguinha, me ama eu do jeito que eu sou. Ama a minha alma. Não está preocupado com a minha estética, não está preocupado com a minha beleza, não está preocupado com o meu dinheiro no bolso, está preocupado com a minha alma. Pedro estava lá, entrando naquele templo chamado Formosa. Tinha um paralítico ali esperando uma esmola. Ele precisava de uma esmola. Ele olhou, Pedro olhou para aquele paralítico e disse: olha para mim. Ele esperava uma esmola. A Bíblia diz para nós olhar para Jesus. Sim, é digno de nota isso. Mas Pedro olha para ele e diz: olha para mim. Será que eu e você podemos dizer para os nossos filhos: olha para mim? Será que podemos dizer para o nosso vizinho: olha para mim? Pedro olhou para ele e disse assim: olha para mim. Coisa linda, verdade. Glória a Deus. Olhou para ele e disse assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pare de olhar para a diversidade. Pare de olhar
para as suas limitações, olhe para Ele. Estamos vivendo agora recente, pós-eleição, não é assim? Para concluir o sermão. Um voltou no A, outro voltou no B. Um voltou no A porque o A roubava, outro voltou no B porque o B falava demais. Não é assim? A mesma Bíblia que condena o ladrão, a mesma Bíblia que fala para você ter freio na língua. Outros estão preocupados, não sabem o que vai fazer. Deixa eu te falar uma coisa, filho. Independente de quem estiver lá, e você tem que continuar fazendo a nossa parte, trabalhando. Independente de quem estiver lá, você tem que começar trabalhando. Independente de quem estiver lá, você tem que continuar de joelho. Você sabe o que a Bíblia diz lá no livro de Daniel 2:21 para você, que teve gente que perdeu até amizade por causa de eleição. Tem gente que não está dando mais nem a paz de Deus por causa de eleição. Olha o que ele diz assim, ó. Ele muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. É verdade, aleluia. Ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento ao entendido. Pode mudar as cadeiras, mas Deus continua sentado no trono. Pode mudar o presidente, mas Deus continua operando lá no alto. Se Ele não quiser, o presidente não é nem elegido. Ele continua no controle. Continue fazendo o seu dever de cidadão. Ele é grande. Continue trabalhando. O salmista ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, não é qualquer um não, é só os que habitam no esconderijo do Altíssimo. Meu Deus. E a sombra do Onipotente descansará. Deixa eu te falar uma coisa, tem um ditado aí no mundo que diz que o sol nasceu para todos, né? Mas a sombra do Onipotente é só para aquele que habita no esconderijo. Os muros de Jericó caíram abaixo, pela fé. Pela fé, Gideão com 300 homens acabou com os medianitas. Pela fé, Jefité, filho ilegítimo, expulso da sua casa. Sabe o que Deus fez? Causou uma situação no meio da família. Sabe o que Deus está falando aqui? Que Ele vai começar a causar situação aqui no meio de família. E Deus vai trazer aquele que virou as costas. Você sabe? Pela fé. Sabe o que é isso? Deus vai começar a causar a situação e vai colocar sentado do seu lado para dizer: Deus é na tua vida, Deus é na tua vida, Deus é na tua vida, Deus é na tua vida. Ei, sabe que Davi diz: prepara uma mesa na presença do meu inimigo. É Ele que prepara, vai trazer de longe. E não é para você humilhar Ele não, viu? Cuida direitinho. Coloca sentado do teu lado, para Ele falar: Deus é na tua vida e vai ser na minha também. Pela fé, Daniel fechou a boca dos leões. Pela fé, Sadraque, Mesaque e Abednego acabaram com a força do fogo. Pela fé, irmãos, sabe, Ezequias da fraqueza tirou força vencendo o poderoso exército de Rabizaque. Pela fé, a viúva de Sarepta, que é a mulher de Sunem, viu seus filhos ressuscitar. Pela fé, aquela mulher ela diz: já gastei tudo que tinha, mas se eu tocar pelo menos na orla dele, eu serei curado. É pela fé. Deixa eu ver os que vivem pela fé aqui. Deixa eu ver aqui. Ei, pela fé, ele quebra o arco, corta a lança, queima carro no fogo e manda dizer: aquietai-vos, 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 porque ele é bom. Fique de pé, por favor. Talvez tu chegasse aqui com a porta de emprego fechada. Talvez tu chegasse aqui e o teu relacionamento está indo à falência. Talvez tu chegasse aqui e tu recebesse um diagnóstico do médico dizendo que não tem mais jeito. Pela fé, talvez o teu filho agora está lá na detenção. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus de perto e um Deus de longe. A Bíblia diz que Ele é Deus e Ele não muda. Pela fé, Ele é aquele que muda a história. Deus é aquele que Ele muda o roteiro da terra para trabalhar ao teu favor.
axé. Pela fé. João Batista perdeu a cabeça, mas denunciou o pecado. Pela fé, Deus é aquele que quebra os ferrolhos, coloca por terra os grilhões. Vamos cantar?